Olá pessoal, tudo bem? Resolvi gravar essa aula para esclarecer algumas dúvidas sobre as atividades que eu pedi, as duas últimas principalmente, a do movimento negro, que foi um mapa mental, e a do movimento agrário, do MST, que era para vocês fazerem uma pesquisa. Bom, além de esclarecer essas dúvidas, eu também vou fazer uma aula hoje sobre o movimento negro. Vou tentar fazer essa aula no máximo 45 minutos, que é o tempo de aula. E se eu conseguir ainda hoje, dar tempo, ainda nessa gravação dá tempo, eu falar sobre o Curta Vista Minha Pele. Bem rapidinho explicar um pouco sobre ele, tá? Que eu também passei para vocês assistirem. Bom, o que eu queria com a atividade sobre o movimento negro, que era para ter entregue semana passada? Que eu já tô avisando que eu vou alterar a data para vocês ainda entregarem, tá bom? Eu queria um mapa mental sobre um dos dois temas, o que é o movimento negro, que eu passei um vídeo para vocês, ou então sobre o Curta Vista Minha Pele, que você deveria fazer, assistir, né, os dois vídeos, ver qual você interagiu melhor, entendeu melhor, que você se sentiria mais à vontade para fazer um mapa mental. Um mapa mental, se você não soubesse, você poderia pesquisar na internet, mas eu já passei várias vezes para vocês. Mapa mental ou conceitual, tá? Vocês deveriam fazer, tirava uma foto e mandava para mim, ou quem conseguisse fazer na própria internet, algum programinha, mandasse. Muita gente não mandou do terceiro ano, eu tô aguardando ainda, por isso que eu vou alterar, não vou alterar a data, né? Vou fazer isso, não vou alterar a data, eu vou aguardar vocês entregarem, tá? Mais uma semana. Se na semana que vem não entregarem, aí eu desisto, não vou mais corrigir, tá? E também atendendo alguns pedidos, eu tô preparando essa aula para ver se fica mais claro para vocês sobre o que é o movimento negro, sobre o Curta Vista Minha Pele. E a próxima aula que eu vou gravar, a próxima videoaula, será sobre o movimento agrário, o movimento MST. Né? Não é só ele que existe sobre o movimento de acesso a terras, mas eu foquei mais nele porque é o maior que tem no Brasil, no mundo, e é o que tem maior mobilização aqui quanto à questão do assentamento, né? De você conseguir, do trabalhador conseguir mesmo acesso à terra, é ele, tá? É esse movimento. Então, hoje vai ser o movimento negro, tá bom? Se ficar alguma dúvida, gente, sobre a atividade, vocês me procurem, manda mensagem para mim lá no e-mail. Já disponibilizei várias vezes o e-mail para vocês. Tem gente que não manda, não interage, tá? Mas eu continuo aguardando, tá bom? Se por acaso acontecer alguma coisa, alguém me ligar, qualquer coisa, vocês tenham paciência aí que eu vou desligar aqui, vou ter acesso ao celular e vou desligar. Se meus cachorros latirem também, eu peço perdão, peço desculpa, tá bom? Em último caso, se não der certo, ter algum problema aqui, uma interrupção muito grande, eu desligo e começo de novo, tá? A aula. Mas vamos lá, eu preparei aqui do lado no meu notebook uns slides, porque vocês sabem que eu falo muito, então para eu não tirar o foco do assunto, tá? Eu vou tentar fazer da melhor forma possível. É diferente de interagir pessoalmente, que vocês fazem perguntas, né? Que é bem melhor, prefiro 1000 vezes, né? Tô sentindo, aliás, uma falta terrível do contato com vocês, todos vocês, de todas as turmas. Nessas horas que a gente vê que a gente ama o que a gente faz, né? Nosso trabalho. Bom, movimento negro. Primeira coisa do primeiro vídeo, que era o movimento negro, que eu coloquei um youtuber, né? Um vídeo de um youtuber que eu gostei muito do esclarecimento dele pra vocês. Mas aqui eu vou fazer, em primeiro lugar, um contexto histórico, né? Primeiro, o que é o movimento negro e um contexto histórico no Brasil. O movimento negro no Brasil. Se eu falar movimento negro, eu sei que muita gente já tem em mente do que se trata, porque não é algo assim tão de outro mundo. Todos nós temos contato, já ouvimos falar, sabemos de alguma forma sobre o movimento negro, não só no Brasil, mas no mundo. Eu vou focar no do Brasil, tá? Então, em primeiro lugar, o que é o movimento negro, tá? Eu vou ler um trecho aqui e explicar para vocês com as minhas palavras como eu entendo e acrescentar algumas coisas, tá bom? O movimento negro, na forma como o conhecemos hoje, é uma síntese de um fenômeno que vem de séculos, o qual luta pela reivindicação dos direitos da população negra ao redor do mundo. Então, por que está falando síntese de um fenômeno que vem de séculos? Porque o movimento negro, por exemplo, no Brasil, ele não começou a partir da década de 70, ele sempre existiu. Por que ele sempre existiu? Porque sempre houveram pessoas que foram, tanto negras quanto brancas, porém, na verdade, o maior interessado era o povo negro, é óbvio, né, que era quem está sofrendo a opressão, mas eu costumo falar que existe o movimento negro, negros em movimento e as pessoas que participam dessa lógica, né, que faz parte de tudo isso, que são os não negros, que se declaram não negros, tá? Intelectuais, ativistas e etc.
Mesmo porque, gente, lutar pela igualdade racial é uma coisa que vai beneficiar a sociedade, não é só o povo preto, né? É a sociedade em geral. Então, quem acha que isso não é importante, na verdade, está dando um tiro no pé. Quanto melhor você equipar as condições sociais de uma população, de um país, de uma nação, melhor para todo mundo. Não é só, então não pode interessar só um nicho. Claro, o maior interessado é o povo negro. O lugar de fala é do povo negro, com certeza. Mas beneficia toda a sociedade. Então vem ao redor há muitos séculos. No Brasil, na verdade, começa com os quilombos, né? Após a escravização, com os quilombos, quando começam a se revoltarem contra aquela situação de opressão, de escravização, e alguns negros, algumas pessoas negras começam a fugir para os quilombos, se organizar em uma nova sociedade mesmo, buscando não somente fugir da opressão e da escravidão, mas criar uma nova sociedade mesmo. Quem for pesquisar sobre os quilombos vai entender, porque eles não acolhiam só negros, tá? Eles acolhiam pobres, mulheres, indígenas e tudo. Eles acolhiam quem estava buscando uma nova forma de vida, uma nova organização, que não fosse através da opressão imposta naquele momento. Mas não vou fugir aqui do assunto, não. Vamos continuar aqui. Reivindicação dos direitos da população negra ao redor do mundo. Como eu já disse, não é só no Brasil. O movimento negro está no mundo inteiro, porque principalmente nos países que houveram colonização, né? Que a colonização ela deixa os traços, né? Ela deixa as feridas desse processo horrível, né? Os países onde tiveram o tráfico negreiro, aquela população que foi traficada da África para esses locais, Brasil foi um dos países que mais recebeu no mundo população negra escravizada, deixa cicatrizes terríveis para esses povos. Tanto para esses povos quanto para as pessoas que vão, para os seus descendentes, né? Muito presente, principalmente nos países que a população negra sofreu com a escravidão, por exemplo, o Brasil. O movimento negro é uma força histórica que sempre buscou alterar a situação de opressão vivida por essas pessoas. Então, o intuito do movimento negro desde sempre, em primeiro lugar, no Brasil, a gente tem que falar sobre o fim da escravidão, né? O movimento negro buscava o fim da escravidão. Depois, posteriormente, quando a gente vai ter já em 1888 a Lei Áurea, o fim da escravidão consolidado, pelo menos legalmente, né, dentro da lei, aí o movimento começa a buscar uma inserção na sociedade, uma aceitação enquanto igualdade racial mesmo, porque não era considerado um cidadão, né, um cidadão comum, igual a qualquer um. Até então eram escravos, né, escravizados. Então, uma força histórica. Por que uma força histórica, né? Porque até hoje continua, faz parte da história a luta pela igualdade racial no Brasil, porque é uma ferida nossa, né? Faz parte da nossa história, da constituição da nossa história. Então, é histórico, continua até hoje, vem desde sempre. Não, por mais que se alterou a forma de mobilização, de luta, mas ainda existe, né? Faz parte tá na nossa história, né? Tá no histórico do brasileiro, da história do povo brasileiro. Atualmente o movimento negro é considerado plural. Por quê? Porque não existe um movimento negro, são vários movimentos negros. Inclusive uma menina do movimento negro unificado, o MNU, ela me disse uma vez, Simone, porque eu perguntei para ela, onde está o movimento negro? Quem é? Né? Onde eu encontro? Como eu me associo? Né? Ela falou, Simone, o movimento negro ele não é só as pessoas associadas, não são só as instituições que compõem o movimento negro, né? Institucionalizado. O movimento negro é você, por exemplo. Toda vez que você luta contra a opressão racial, você está ali representando o movimento negro. Quando na escola você fala sobre essa situação, buscando uma conscientização dos alunos para que não aconteça essa desigualdade, você é o movimento negro, você está representando o movimento negro naquela hora. Então, todos nós somos o movimento negro, né? Só que, lógico, as formas de atuação são diferentes. Mas todos nós podemos atuar contra a desigualdade racial. Eu achei muito interessante a fala dela e eu entendi que eu não preciso estar dentro de uma associação para eu ser uma militante, para eu participar, para eu conscientizar. E, lógico, é o meu papel enquanto professora, né? Buscar cada vez mais uma sociedade igualitária, democrática, onde a gente não tenha tantos conflitos. Então, ao cumprir o meu papel, eu também estou militando, assim como qualquer um pode militar quando defende uma injustiça. Na questão racial não é diferente. Plural. Então, plural porque são vários movimentos negros, né? E pessoas e bandeiras, movimento negro feminista,
movimento negro unificado, que é o maior que tem no Brasil. Então são várias vertentes. Não pode falar de um movimento negro, são vários. Fora a tua postura. Tua postura pode representar o movimento negro. Levantando bandeiras progressistas que vão do combate ao racismo a diversas outras vertentes, como feminismo, causa LGBT, tolerância religiosa, porque a gente no Brasil ainda tem um grande problema com a intolerância religiosa quanto às religiões afro-brasileiras, né? Candomblé, Umbanda e etc. Então, tem várias vertentes do movimento que buscam combater esse tipo de preconceito, não só o racial enquanto característica física ou enquanto oportunidade do povo negro, mas a possibilidade de viver a sua identidade, de viver a sua religiosidade e etc. Então são várias vertentes, tá? O movimento negro são N coisas, N movimentos, N vertentes. Quais são os objetivos do movimento negro? Ao redor do mundo, os movimentos negros sempre buscaram uma coisa em comum, o respeito aos direitos civis da população negra, porque nem sempre o povo negro foi considerado cidadão. Todos nós sabemos disso, né? A partir do momento que um ser humano é escravizado dentro de uma sociedade, ele é colocado inferior. Um escravo, uma peça, uma ferramenta de trabalho. Então, o movimento negro busca, sim, pelos direitos civis, o direito de ser considerado como um cidadão comum, um cidadão igual. Né, em direitos, em representatividade, em valorização e etc. Isso ao redor do mundo, né? Sou negra e combate ao racismo. Enraizado até hoje na sociedade, todos vocês sabem, né? Atualmente nós temos N exemplos de que o racismo não acabou, nem no Brasil, nem no mundo. Né? Cada sociedade, é óbvio, expõe o racismo e combate ele à sua maneira, dependendo do seu histórico, né? Nós não podemos falar que o histórico do Brasil é igual ao dos Estados Unidos, que nós vamos combater da mesma forma, não é assim. Cada sociedade tem a sua forma de combate e de ação e de se mostrar, né? Nesse combate, nessa luta, por conta da sua história política de reivindicar pelos direitos, tá? Mas é claro, está enraizado até hoje, todo mundo sabe disso. Com diferentes abordagens, cada movimento negro busca particularidades que fazem parte da realidade de cada país. No Brasil, por exemplo, a luta da população negra gira em torno do reconhecimento do racismo como crime. Em primeiro lugar, né, a gente tem um problema muito sério no Brasil que todo mundo fala que é contra o racismo, mas ninguém é racista, ninguém se admite racista. Então, existe racismo? Se você perguntar para um brasileiro, existe racismo? Claro que existe. Você é racista? Claro que não. Então, ninguém vai dizer que é racista. Não... E quando acontece um ato de racismo, o que as pessoas dizem? Não, mas isso é um caso isolado. Eu não sou. Eu tenho um amigo negro. Então, ninguém admite que o racismo é estrutural. Ele faz parte do nosso comportamento cultural. Ele está introjetado na nossa sociedade, nas instituições. Então, é como dizer que o Brasil não é racista? O Brasil é racista, até hoje. É tanto que você tem, hoje em dia, várias políticas de cotas e várias tentativas políticas de ação para minimizar o impacto do racismo. Então, o Brasil é racista, é um país ainda estruturalmente racista, nós temos exemplos disso. Não basta você dizer eu não sou, mas é a estrutura. Quando o movimento negro fala que o Brasil é racista, a estrutura do país é racista. A estrutura da cultura ainda é racista, né? Está introjetado nos nossos costumes, nos nossos valores, né? No que a gente considera certo, bonito, normal, né? Então ainda tá intacto ainda na nossa cultura. Por exemplo, a luta Então, em primeiro lugar, reconhecer que é crime. Já existe o crime de racismo, mas reconhecer que ele é um crime, porque as pessoas ainda acham que podem agir com racismo e isso não vai ser considerado crime. As pessoas ainda se sentem na liberdade, sim, de cometer atos racistas, não só verbais, mas físicos e etc. Violência racista física, as próprias instituições, elas agem de forma racista com as pessoas na rua, né? Não preciso nem dizer quais são as instituições, elas ainda agem com racismo e desigualdade racial em vários âmbitos das instituições do Estado. Então, reconhecer que é crime, em primeiro lugar. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, reconhecer que o país é racista. Se a estrutura é racista, a gente precisa reconhecer isso. A partir do momento que isso não está lá no passado, a gente precisa entender isso.
O racismo ele só se reestruturou, ele se modificou, ele age de outra maneira agora. Ele tem uma outra. Por quê? Porque agora é ilegal. Então você toma alguns cuidados e algumas pessoas tomam alguns cuidados. Outras não, são escancaradas mesmo. Então reconhecer. Em primeiro lugar. Outra coisa é reconhecer que existe uma dívida histórica por conta dos mais de 300 anos de escravidão que a gente viveu aqui. Existe uma dívida, tem gente que não assume isso, mas a maioria dos historiadores concordam que existe uma dívida histórica com o povo negro no Brasil. E por que existe essa dívida histórica? Porque até hoje a população negra ainda está nos piores números de acesso às condições sociais, educacionais, de saúde, etc., dentro da sociedade. Eles ainda estão à margem da sociedade. Os números não mentem. Se até hoje o povo negro, que é a maioria no Brasil, ainda está nas piores condições, tem algo errado aí, tem algo que a mais, além da pobreza, além de ser pobre, não é só ser pobre, tem algo a mais. Além de ser pobre, existe o racismo. Existe uma sociedade preparada para não deixar esse povo emergir, porque isso é histórico. Você tem uma história, o povo negro ele tem uma história de atraso mesmo. Por quê? Por muito tempo, seus antepassados não tiveram as mesmas condições que o povo branco, não tiveram os mesmos acessos aos bens e riquezas, ao reconhecimento cultural, à valorização. Então, estão em pé de igualdade, sim, até hoje, por uma questão histórico-cultural. Então, o reconhecimento dessa dívida é importantíssimo para você começar a acabar com o racismo. Entender que existem, sim, pessoas não negras que estão numa situação de privilégio no Brasil. Tá? Só por você não ser negro, não se considerar negro ou não ser visto como negro, você já está assim numa situação de privilégio. Tem coisas que você já não vai passar. Tem situações que você vai estar em vantagem. Então precisamos reconhecer isso, tá? Reconhecimento da dívida histórica e buscar também igualdade, oportunidade e inclusão social. Então, é preciso sim reparar essa situação do povo negro no Brasil, buscando igualdade e oportunidade, para que eles tenham as mesmas oportunidades de ascender, de crescer como o povo não negro, que não se considera negro, não é visto como negro. Qual seria a ideologia do movimento negro? Eu queria chamar a atenção para a ideia de ideologia aqui, tá? A palavra ideologia que ela está utilizada num contexto de ideal. O que eles buscam, né? Qual o ideal desse movimento? Qual a luta deles, tá? Porque ideologia ela pode ser vista de várias formas, né? Inclusive a ideia de mascarar uma situação também é uma ideologia, tá? Através de discurso. Então não é essa a ideia é que é o ideal. Qual o ideal do movimento negro? Defende a igualdade entre as diversas raças existentes no Brasil, pelo menos busca, né, a conscientização de que no Brasil a gente tem, embora esse termo raça, gente, não é mais usado na biologia, tá? Não é mais considerado que existam raças humanas. Existe a raça humana, uma só. Porém, o racismo, por isso que existe ainda a palavra racismo, porque a raça, a diferenciação física entre as pessoas, ainda ela é utilizada na sociedade culturalmente. As pessoas ainda separam quem é isso, aquilo, quem é melhor, quem é pior, por conta da questão física. Principalmente cor de pele. Cor de pele ainda define ainda quem você gosta. Não estou falando você, né? Mas quem uma sociedade enxerga como o mais bonito, o mais inteligente, o mais apto, o que tem mais possibilidade, o que tem melhor caráter, né? O que pode ser enquadrado como um estereótipo de bandido ou não, etc, etc. Infelizmente, ainda existe isso, né? Então, por isso que o movimento negro busca isso. Mostrar que apesar de existir essa separação cultural de raças, né? Na verdade, nós somos iguais enquanto ser humano e todos devem ter as mesmas oportunidades. Igualdade civil entre as pessoas, ou seja, o direito de ir e vir, a liberdade de expressão, liberdade de exercer sua religiosidade, são direitos civis. Independente da sua ascendência racial, ou seja, de que raça você descende, de onde você vem, né? Qual o seu grupo de origem. É um movimento social que surge em prol da equiparação da diferença sociocultural existente entre brancos e negros no Brasil. Isso eu também já disse, né? Busca a igualdade, principalmente perante a lei e pelo reconhecimento das diferenças. Na luta pela afirmação da identidade negra e no reconhecimento do processo de escravidão para a situação difícil em que a população durante 3 séculos vivencia. Eu quero focar aqui na luta pela afirmação da identidade negra. É importante, o movimento negro também luta por isso, pelo reconhecimento dele poder se identificar como negro. Isso não ser visto como algo negativo. Eu sou negra, me reconheço como negra e isso algo que deve ser positivado. Isso a sociedade precisa enxergar como algo bom,
valorativo, não ruim. Então, muitas pessoas não se assumem negras porque sabem da condição do negro no Brasil, qual a situação, como é que ele é visto. Então, tentam maquiar a ideia de que os seus antepassados são negros. De diversas formas, eu não preciso dizer, vocês já sabem quais são as maneiras que uma pessoa negra tenta esconder, né? Não esconde porque é racista consigo mesmo, não tem como o povo negro ser racista com ele mesmo, ele não tem nem poder para isso, agir contra o outro, porque normalmente o povo negro ele tá numa outra situação, não tá numa situação de mando, de poder, então ele não tem como ele ser racista contra o outro, ele não tá na situação de mando, não é ele que manda, não é ele que tá no poder, então como ele vai oprimir outro negro? É muito difícil, não tem como, a estrutura não tem respaldo para isso, mas ele tem a liberdade de poder se autodeclarar, eu sou negro, e a sociedade enxergar a cultura negra e a identidade negra como algo bonito, positivo, valorativo, que isso não vai influenciar no caráter, em nada. Então, a busca da identidade negra é para a pessoa se autoafirmar negro e se reconhecer como povo negro, reconhecer os seus antepassados, reconhecer a sua história, que é linda, uma história do povo negro é uma história linda, apesar do crime que foi cometido contra esses negros que foram trazidos e escravizados, que eles não imigraram para cá. Gente, tem livros, eu já vi pessoas falando que o povo negro, os imigrantes negros no Brasil vieram através do tráfico negreiro. Não, eles não são imigrantes, eles foram trazidos obrigatoriamente para cá, na base da violência, né? Eles foram traficados. Não vieram porque quiseram, tá? Eles não vieram fugindo de uma perseguição religiosa ou política, não. Eles vieram aqui obrigados, eles foram trazidos, traficados, raptados para cá. Então não são imigrantes negros, não. O povo negro na época da escravidão, Brasil colonial, eles eram traficados, tá? Não eram imigrantes. Eu quero deixar isso bem claro, porque eu já vi muita gente falando sobre isso, já vi livros escritos dessa maneira. Então, voltando. A identidade negra. É importante assumir a identidade negra, sim. O povo negro precisa se admitir, se ver como negro, buscar as raízes da sua identidade, porque isso fortalece a autoestima. A pessoa passa a enxergar que é bom ser negro. E a partir do momento que a autoestima do povo negro cresce, ele começa a se conscientizar que ele precisa, sim, passar isso para suas crianças, passar isso para a própria sociedade, se colocar diante de situações em que a cultura dele é negativada. Ele precisa, sim, ter voz, ele precisa se conscientizar a si mesmo e aos outros de que é bom ser negro, é bonito, de que o racismo não faz o menor sentido. Porque muita gente sabe disso, muitos negros sabem disso, mas preferem não entrar no embate. Né? Muitas vezes porque sua autoestima está bem baixa mesmo. Por conta dos preconceitos que sofre, por conta da falta de oportunidade, por conta das situações de racismo que já viveu, prefere guardar para si, né? Não conscientizar ninguém, não tocar no assunto. É aquele papo, gente, um menino chama o outro de macaco, o que ele faz? Ah, é brincadeira, é meu amigo, eu levo na brincadeira. Por mais que ele sinta que isso está errado, por mais que ele saiba lá no fundo que isso está errado, ele ou ela até, né, as meninas também, preferem minimizar para não entrar no embate. Então, quando você tem o reconhecimento da identidade negra, você conhece a sua história, você valoriza a sua história enquanto negro, você se afirma, você também combate o racismo e aumenta a sua autoestima. Aí você não vai deixar que certas situações se tornem normais. Não é normal chamar o outro de macaco. Isso não é normal, não é sadio, não tá certo. Isso não é brincadeira. Isso é racismo. Né? Igualar um ser humano a um bicho irracional é você comparar ele com um ser irracional, né? Inferior. Então, tá errado. Então, quando a pessoa tem consciência disso, é quando ela se considera, dentro da sua idade, valorada. Até ela se valoriza, ela valoriza a sua identidade. Então, é importante a valorização da identidade do povo negro no Brasil. Sim, que o povo negro realmente não é igual culturalmente. Tem suas diferenças. E elas são lindas. Tem seus traços. E não tem problema nenhum em ser diferente. O que não se pode fazer é pegar a diferença e tratar com desigualdade. Colocar no patamar de desigualdade quem é diferente de você. Nós já vimos isso no primeiro ano, quando a gente fala sobre etnocentrismo, né? Aquela ideia de pôr um grupo, ou seu grupo, acima dos outros, ou como certo, como correto, como ideal, né? Continuando, que eu já estou falando demais. Historicamente, o movimento negro surge como espaço de obtenção de valorização de uma identidade, que eu acabei de falar, que mesmo após a abolição continua a ser reprimida. Até hoje, a identidade do povo negro, todos sabem, ainda é reprimida.
Se auto-intitular negro já é complicado no Brasil, já não é para qualquer hora, as pessoas não se auto-identificam como negros. Muitos dizem que são moreninho, mulato, tem uma outra palavra pardo, eu usei por muito tempo a palavra pardo, gente, pardo, o que é ser pardo, né? Enfim, então a valorização da identidade. Não se declarar também a sua religião afro, falar que é um bandista, muita gente não fala, com medo de sofrer o preconceito. Então essa é uma luta do movimento negro também, a valorização da própria cultura, tudo que envolve as características do povo negro, da história do povo negro no Brasil. É um espaço onde ou seja, o movimento negro é um espaço onde os membros marginalizados aqui não no sentido de ser marginal bandido, tá? Mas à parte, à margem da sociedade. Marginalizados no processo social, construíam suas significações e manifestavam seu pertencimento. Então, o espaço do movimento negro, quando existem as associações, esses espaços, são exclusivamente para isso. Para debater essas questões, para se organizar, ver quais são as pautas principais desse movimento e lutar contra essas opressões. Opressões raciais, de desigualdade de acesso, de oportunidade, etc. E a busca pelo reconhecimento da própria cultura e da própria identidade. Tem como luta a inclusão de sua população na sociedade ou por empregos dignos, por educação e geração de políticas afirmativas que promovam esse grupo. Então, essa é uma das principais pautas do movimento negro. O que seriam políticas afirmativas, gente? Políticas afirmativas são políticas que buscam equiparar esse povo, colocar esse povo, o povo que está marginalizado, no caso o povo negro, num pé de igualdade, de ter os mesmos acessos. E para isso você precisa de políticas públicas, né? Que são ações que partem do governo, juntamente com a sociedade civil, que buscam amenizar a situação de desigualdade de um povo, de um grupo. E aí elas podem ser para os grupos indígenas, para as mulheres, para os negros, para os grupos especiais, deficientes físicos, não sei se usa mais essa palavra, né, gente? Mas os grupos especiais. Então, isso são as políticas afirmativas, tá? Buscam afirmar, buscam equiparar a situação de um grupo que está marginalizado. Uma das políticas afirmativas no Brasil importantíssimas para o povo negro são as cotas raciais. Todo mundo já sabe, a gente não vai debatê-las aqui, mas é importante afirmar, ela é uma das principais. Uma outra política no âmbito da educação é a Lei 10.639, que obriga o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, para que todos os professores ensinem algo relativo à cultura do povo negro, tanto da África quanto dos negros afro-brasileiros. O movimento negro não gosta que use esse termo, né? Mas o povo descendente do povo negro no Brasil. E qualquer professor, tá? Mas principalmente nos professores de história, professores de arte, literatura, sociologia. Sociologia nem falo, né? A gente não tem nem como fugir do assunto, é impossível fugir. Falar de sociedade e não falar de desigualdade racial é impossível. Isso. Continuando. No Brasil, o movimento negro corresponde a vários fenômenos e ações executadas por pessoas que lutam contra o racismo e pelos direitos dos cidadãos negros. Vários movimentos na história do Brasil possuem destaque relevante. Então, volto a dizer, no Brasil nem sempre foi só o povo negro, mas intelectuais, negros e não negros, pessoas que se declaram brancas, não negras, que também lutam contra o racismo, também buscam se politizar quanto a isso, né? Entender essa história e tentar não virar as costas para essa situação, para esse fenômeno e também tentar, de alguma forma, combater o racismo e a desigualdade racial no Brasil. Entretanto, até a abolição da escravatura, que se deu apenas no ano de 1888, com a Lei Áurea, todo e qualquer movimento pela população negra era considerado clandestino. Então, até o fim da escravidão no Brasil, qualquer movimento que existisse não era visto como um movimento aceito politicamente. Então, ele era combatido pelo próprio governo. O governo não admitia. Por quê? Porque o negro era um escravo. Então, o governo não via isso como ilegal. Então, era uma escravidão legalizada. Então, não era ilegal ser escravo. Não era ilegal você tratar uma pessoa negra como inferior. Porque ele era visto dessa forma, né? Não tinha uma lei ainda que dizia, olha, você é livre e você não pode permitir que as pessoas falem assim com você ou te tratem dessa forma ou escravizem você, como mão de obra escravizada, como uma ferramenta.
Não existia lei para isso. A lei, pelo contrário, ela na verdade amparava os proprietários de terra que tinham seus escravos. Amparava essas pessoas, né? Esse grupo dominante, e não o povo negro. O povo negro até então era escravizado, então não tinha direitos, não tinha cidadania. Não existia cidadania para o povo negro até 1888. Não existe até hoje, né, gente? Na prática, vamos ser sinceros. Na prática, muita coisa mudou, mas na prática ainda existe muita desigualdade, muita falta de cidadania para todo o povo brasileiro, principalmente o povo negro. Então era um clandestino, além de possuir um caráter específico, sempre em busca de libertação dos negros escravizados. Então, antes do fim da abolição, o caráter do movimento negro, ou das pessoas que buscavam o fim dessa desigualdade, o fim da escravidão, era isso, o foco era esse, buscar a situação melhor para esse povo que estava escravizado, ou principalmente o fim da escravidão. Então, os movimentos, eles giravam em torno disso. Fugir dessa situação de escravidão, com os quilombos, por exemplo, a gente vai falar sobre eles, ou então exigindo na sociedade o fim mesmo da escravidão, legalmente. Então era focado nisso, o movimento negro, que a gente pode chamar de movimento negro nessa fase colonial, tá? Nessa fase em que existia, não colonial, né, mas nessa fase que existia a escravidão ainda legalizada. A principal maneira de expressão dos movimentos negros rebeldes antes da abolição, antes do fim da escravidão, foi a quilombagem, que é o que a gente vai falar agora sobre os quilombos, que corresponde à rebeldia permanente organizada e dirigida pelos próprios escravos fugidos, presente em todo o período do escravismo no Brasil, entre o século XVI ao XIX. Então, os quilombos, gente, a gente pode dizer que foi o primeiro movimento social negro no Brasil, buscando melhores condições para essa população que estava sendo escravizada e buscando também a libertação e o fim da opressão para qualquer pessoa que se sentisse oprimida naquele momento, naquele período. Como eu já disse, os quilombos não acolhiam só os negros, né? Acolhiam pessoas fugidas desse sistema de opressão mesmo, mulheres, indígenas, qualquer um que quisesse fugir, pessoa pobre que estava numa situação ruim, que quisesse uma nova sociedade. Eu costumo dizer que os quilombos, eles buscavam uma nova sociedade, dentro da sociedade repressiva que a gente vivia. Não buscava somente a libertação dos negros, não era só isso. Essa era a principal bandeira, é claro, né? Mas também uma nova sociedade, uma nova forma de organizar a sociedade. E a gente precisa prestar atenção numa coisa, eles também não ficaram totalmente à margem da sociedade. Os quilombos, desculpa, os quilombos, eles tinham sim comunicação com as cidades, existia sim uma comunicação, uma forma de comunicar-se com as cidades, de manter ali uma relação com a cidade, não ficaram totalmente à margem, exclusos nas fazendas, nos quilombos. Existia ali uma negociação, sim, existia uma comunicação. Mas essa é uma outra história que a gente precisaria de mais tempo para conversar sobre isso, tá? Porque eles produziam alimentação, né? Eles produziam faziam produtos, plantavam e colhiam e faziam negociações até comerciais com as cidades, os próprios quilombos, enfim. As principais revoltas negras no período do século XVIII ao século XX foram, além do que a gente já falou, né, os quilombos, quilombagem, foi a Inconfidência Baiana, 1798, quem quiser pesquisar depois, super interessante, tá? Revolta dos Malês, 1835, e a Revolta da Chibata, 1910, que foi a última, assim, que teve esse caráter, nesse formato, foi essa da Revolta da Chibata. Também é uma história, né? Uma passagem da história do Brasil incrível, que é bom a gente estar bem por dentro, a gente ler, a gente entender. Vocês devem ver isso em história, com certeza, né? O que eram os quilombos, então? O que eram os quilombos? Os quilombos eram centros que recebiam os escravos fugidos, mas que também englobavam várias outras formas de protesto. Não era, como eu volto a dizer, não era somente contra a escravidão, tá? Como a insurreição e o bandoleirismo, que eram expressões que se usavam na época para a forma como eles se organizavam e por que eles iam parar nos quilombos. Por que os quilombos eram tão importantes, tá? Eram grupos, e como era que eles se organizavam, então eles tinham suas titularidades, eles se intitulavam dessa forma. O qual correspondia a grupos de guerrilha de escravos fugidos contra povoados e viajantes. Então, eram escravos fugidos que organizavam esses grupos de quilombo
para tentar uma nova forma de vida e fugir daquela opressão. Com exceção do Quilombo dos Palmares, que teve como último líder o icônico Zumbi dos Palmares, a maioria já deve ter ouvido falar, né, com certeza, e ele durou mais de um século, tá? O Quilombo dos Palmares. A maioria desses centros de resistência, desses quilombos, era fortemente combatida e dizimada pelo aparelho opressor do governo. Então, o que durou mais foi o Quilombo dos Palmares, mas a maioria dos quilombos que surgiram entre o século XVI e XIX, eles foram dizimados, acabaram, né? O governo mandava lá um grupo de guerrilha, às vezes de guerrilha contratada pelo próprio governo, ou às vezes os próprios soldados do governo acabar com aquele quilombo, porque eles sabiam que aquilo ali poderia gerar uma revolução no Brasil mesmo. Poderia gerar uma revolução negra, que seria maravilhoso, não aconteceu, né? Enfim. Tá. Que buscava apenas a violência como forma de resolução. Ou seja, o governo resolvia na violência mesmo. Não houve tentativa no começo contra os quilombos de negociação. Vamos fazer de tal forma para ficar bom os dois lados. Não existia isso. Vamos lá, vamos acabar, matar quem tiver que matar e acabou. Tá? O Quilombo dos Palmares foi o primeiro que tentou-se uma negociação, mas uma negociação que beneficiava o próprio governo, é óbvio, né? Que o governo não ia cumprir com quem já assistiu o filme do Zumbi dos Palmares vai entender o que eu tô falando. O governo não ia cumprir com aquelas promessas de acordo que estava fazendo com o Zumbi ou com os representantes do Quilombo, né? Não ia cumprir. Eles estavam tentando negociar, mas no final, quem ia se beneficiar, e a intenção do governo era acabar com todos os quilombos existentes, principalmente dos Palmares, que foi o que mais resistiu. Se na Inconfidência Mineira, no movimento de Inconfidência Mineira, os negros estiveram praticamente ausentes do movimento, praticamente não tinha participação do povo negro nesse movimento, a Conjuração Baiana de 1798 tinha como principal objetivo a proposta de libertação de todos os escravos. Aqui são características dessas revoltas, tá, gente? Desses movimentos. O que o povo negro tinha de participação e como ele era voltado ou não para o povo negro, tá? Isso aí vocês podem verificar depois, buscando essas revoltas e tentando entender melhor, porque eu não vou conseguir. Tá chegando mensagem, desculpa aí, gente. Eu não vou conseguir explicar isso agora. Na verdade, quem explica melhor isso são as professores de história, nas aulas de história, tá? Deixa eu silenciar aqui, gente, porque senão aí vai ficar difícil, né? Silenciar. Só um minutinho, gente, desculpa, tá? Pronto. Voltemos. Acontece. Tá. Não. Seguindo. Muitos negros de destaque participaram de diversos movimentos populares, entre eles a Revolta da Chibata, de 1910, já no século XX, né, que foi encabeçada pelo marinheiro negro João Cândido, que eu já comentei com vocês. A gente precisa visitar essa história, esse trecho da história do Brasil muito interessante. Sua principal conquista foi a revogação da pena de açoite aos marinheiros, em sua maioria negros. O que acontece, gente? Em 1910, vou falar bem rapidamente sobre essa revolta, tá? Em 1910, não existia mais legalmente a escravidão no Brasil. Lembra? Ela acabou em 1888. Porém, os negros que iam trabalhar na Marinha Brasileira naquele momento sofriam castigos ainda como se fossem escravos. Quando acontecia algum problema ou por qualquer motivo de desavença ou até o negro tentar se colocar numa posição de igualdade com um branco ali dentro da marinha, ele era açoitado, ele sofria açoite, ele tomava chibatada, como se não existisse a escravidão. Então o movimento foi por conta disso, reivindicar a igualdade desses marinheiros dentro da própria corporação, né? Isso gerou um movimento, que foi o movimento chamado Revolta da Chibata. Apesar da vitória da revolta e da promessa de anistia, porque a anistia, o movimento exigiu o seguinte: acabar-se com as chibatadas, buscar uma situação de igualdade dentro dos marinheiros, entre negros e brancos ali dentro da corporação, e além disso, anistiar, ou seja, não prejudicar, não prender, não perseguir os líderes e todos aqueles negros que participaram da revolta. Então, dar anistia a eles, o perdão, não criminalizá-los por ter feito essa revolta. Afinal de contas, era uma luta justa, era uma busca justa
por um mínimo de igualdade ali dentro da corporação, né? Promessa de anistia. O movimento foi praticamente dizimado pouco tempo depois, sendo que o próprio líder João Cândido foi deixado à miséria. Ou seja, o governo não cumpriu com o que prometeu, né? Ou seja, de anistiar, muito pelo contrário, ele perseguiu sim os líderes que participaram. De certa forma, o movimento foi vitorioso porque realmente as chibatadas acabaram. Aos poucos acabaram, não foi mais permitido, né? Foi criada a lei para não permitir mais chibatadas no... Mas é claro, a desigualdade continuou ali na corporação por muito tempo, ainda continua até hoje, em todos os setores existe, né, desigualdade, racismo em todo lugar, todas as instituições. Mas houve esse lado positivo e houve o lado negativo do governo não cumprir com o que prometeu. A Revolta da Chibata foi o último movimento organizado e armado da rebelião negra no Brasil. A partir de então, vários centros de mobilização em São Paulo e no Rio de Janeiro buscaram trilhar novos caminhos, com o objetivo de luta pela cidadania recém-conseguida após a abolição. Então, depois desse movimento, nós tivemos vários outros e várias formas que o movimento negro começou a se organizar, buscando reconhecimento, buscando a inserção nessa sociedade de classes agora, né? Nessa sociedade onde não existia mais a escravidão legalizada. Em 1915, a gente tem um exemplo aí que surge o primeiro jornal da imprensa negra, da imprensa negra em São Paulo, tá? Chamado O Menelik, que foi seguido por várias outras publicações de mesmo teor. Então, era um jornal muito voltado para a questão negra no Brasil naquele momento, em 1915, começo do século XX. Ele era voltado para a situação do povo negro, para buscar uma certa organização e para demonstrar a situação daquele povo naquele momento. E, claro, também para demonstrar o racismo naquele momento, a separação dos grupos raciais naquele momento, para fazer denúncia também, tá? Graças a esse estopim, os anos de 1930 trouxeram a Frente Negra, que é mais uma forma, um grupo organizacional, um movimento negro vai surgir ali no começo do século XX, tá? 1930, que chama-se Frente Negra Brasileira. Se organizou até chegar à fundação de um partido político. Esse movimento chegou ao ponto de organizar até um partido político, tá? Naquele momento. Infelizmente foi dissolvido com o Estado Novo de Getúlio Vargas, porque o Vargas, vocês sabem, instaurou uma ditadura e esse partido também não pôde existir, não pôde dar continuidade. Usando a ditadura militar, de 1964 até 1985, principalmente no começo, né, inviabilizaram qualquer tipo de organização e manifestação de cunho racial. Então, ditadura militar não precisa dizer, né, gente? Como que você se organizar no movimento negro no período de ditadura militar, se a própria força de expressão, você exprimir qualquer revolta contra uma situação na sociedade era proibido. Você não tinha como você se colocar naquele momento. Então, o movimento negro ele ficou à margem, muito à margem, né, nesse período de ditadura militar. Os militares propagandeavam democracia racial como parte da sua agenda de publicidade, marginalizando qualquer tipo de manifestação. Então, o que o governo militar dizia? Não, mas isso aí já faz parte da nossa organização. Não precisa ter movimento para isso. A gente já é a favor da democracia racial, né? A gente já acredita que já existe, inclusive, né? Então, nós vamos só apoiar. Apenas em 1970, o movimento ressurgiu, só na década de 70, com o Movimento Negro Unificado, que é um dos maiores movimentos até hoje, negro, né? Organizado, institucionalizado, contra a discriminação racial, em 7 de julho de 1978, que resultou na criação de alguns órgãos. Ou seja, aí, por o movimento ser tão organizado e institucionalizado, ele lutou e conseguiu criar dentro do governo alguns órgãos com essas pautas, né, as pautas negras, como o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, além da criminalização da discriminação racial na Constituição de 1988. Então, o MNU, o Movimento Negro Unificado, foi um dos que pressionou para quando foi criada a nossa nova Constituição, na nossa sociedade já democratizada, em 1988, para que o racismo entrasse como crime, fosse criminalizado. A partir de então, agora passa a ser crime você agir com racismo com um grupo ou com uma pessoa, tá? Então, o movimento negro teve grande participação na criação dessa lei, tá?
Além disso, a lei de K.O. de 1989, que tipificou mesmo o racismo como crime, tá? Um crime inafiançável. Após a redemocratização do Brasil, após 1984, o movimento negro juntou-se a diversas outras causas progressistas. Entretanto, os governos de esquerda, Lula, 2003 e 2010, foi um dos que trouxe algumas conquistas à sociedade civil e, em geral, também ao movimento negro em particular. Então, teve algumas pautas do movimento negro que, nesse governo, foram ouvidas e foram colocadas em prática, tá? E criadas, inclusive, algumas instituições, algumas coisas voltadas, algumas secretarias voltadas para essas questões. Como citado anteriormente, no início do governo Lula, foi criada a CEPIR, sem contar com a lei de cotas para a inclusão da população negra no ensino superior, aprovada em 2006. Então, para resumir, né? O movimento negro mesmo, organizado, institucionalizado, ele começa a ter a sua participação na sociedade civil, inclusive dentro das próprias leis, pressionando a criar leis, somente a partir da década de 70, tá, gente? Então, é um movimento, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, tá? Um movimento que passa a ser mais forte, buscando a criação de políticas públicas, inclusive, só a partir da década de 70. Que ele se torna mais amplo e ele começa também, como eu disse no começo, né, a se dividir em várias vertentes, em vários tipos de movimento, com outras vertentes, com outras bases de luta. O movimento negro feminista brasileiro é importantíssimo, né? Ele deve ser levado em consideração, porque ele tem uma questão a mais aí, que é o machismo. O machismo para a mulher negra é muito pior, ele tem elementos muito mais perversos do que com a mulher branca, tá? Então, são questões que a gente não pode... não são irrelevantes, tá? Eu espero ter ajudado vocês. Isso é o que eu tinha para falar sobre o movimento negro. Eu não posso me alongar muito, senão a aula fica muito extensa, vocês não vão ter paciência de assistir. Muita gente já não vai assistir, eu sei, né? Mas tô aqui fazendo o meu esforço. E para finalizar, eu queria falar bem rapidamente sobre o curta que eu passei, pra vocês assistirem, o Vista Minha Pele. O diretor desse vídeo, desse curta, chama-se Joel Zito Araújo, tá? Qual o intuito desse vídeo, desse curta-metragem? Propor uma reflexão sobre o racismo e o preconceito a partir de uma inversão de situações. Vocês perceberam, quem assistiu, que colocou ao contrário, como se o povo branco é que tivesse sido escravizado e como seria uma menina branca hoje em dia numa escola, como seria o cotidiano dela, quais seriam seus sonhos, suas expectativas, como ela seria tratada. Então, só lembrando, gente, ele pesquisou muito para fazer esse curta. Ele fez muita investigação, principalmente com os adolescentes negros nas escolas públicas. Como é que eles se viam, como era a situação deles, como eles se sentiam ali dentro das escolas públicas e também particulares, mas como que eles eram tratados. Então, aquilo ali não foi algo que saiu da cabeça do Zito, tá? Ele não imaginou aquilo. Aquilo ali foi baseado em pesquisa. Baseado em ouvir muita gente, de fazer muita pesquisa, de estudar a história do povo negro, as crianças negras nas escolas, como foi esse contexto, tá? Apesar de ter um tom de paródia, de criar uma situação inusitada, né, e bem-humorada, o cineasta, o próprio Zito explicou, né, que o roteiro foi concebido com base em pesquisas sobre uma dura realidade vivida pelas crianças e adolescentes negros, as do ensino fundamental e médio. Ele disse também que o debate racial é uma questão nacional e não mais restrita a poucos militantes, como há alguns anos. Hoje em dia, a gente falar em desigualdade racial é primordial e todas as pessoas devem se colocar. Não dá para ser mais um debate só de um grupo. É um debate necessário no dia a dia, para melhorar a nossa vida, a vida de todos, não é só de um. Não é só de um grupo, é de todos. É uma questão de saúde pública, uma questão de igualdade mesmo. É uma questão de cidadania. Falar sobre a situação do povo negro é uma situação de cidadania, é uma questão de cidadania. É buscar a própria cidadania, a consolidação dela. Voltando aqui, né? Mas chamou a atenção para a atitude da direita que está reagindo por meio da mídia conservadora. O movimento sindical tem que cobrar o pagamento da dívida histórica e também atacar o preconceito introjetado pela sociedade. Porque quando ele lançou esse curta, ele recebeu muitas críticas das pessoas que se titularizam como posição de direita na política, né? Que ele estava fazendo, na verdade, o que ele estava fazendo não era necessário, porque aquela ideia de democracia racial não precisa disso, porque na verdade o Brasil é um país que há muito tempo já convive com diversas raças, blá, 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 aquele discurso de tentar amenizar uma coisa que a gente sabe que existe, que é o racismo. Então, por isso que ele fez essa crítica aqui, o próprio Zito, tá? Então é isso. Aí eu esperava que se você assistisse esses dois vídeos,
e se interessasse por mais por um ou por outro, ou até pelos dois, fizesse um mapa mental. Desenhasse um mapa mental com as principais ideias que você entendeu, com a sua própria opinião, e me mandasse. Feito pelo computador ou feito no caderno, tirar foto e me mandar, tá bom? E eu fico por aqui. Na próxima aula eu vou gravar sobre o movimento agrário, tá? Movimento por busca de reforma agrária na sociedade, principalmente na sociedade brasileira, principalmente no movimento sem terra. Muito obrigada, gente. Um beijo. Tô morrendo de saudade de todo mundo. Eu amo o terceiro ano, vocês sabem disso. São os meus grupos favoritos. Eu adoro que vocês já estão um pouquinho mais maduros, conversam comigo, viram meus amigos mesmo depois. Muitos se tornam meus amigos de verdade. E um beijo. Até a próxima.